Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da primeira semana do tempo comum. As ações poderosas de Jesus pressupunham a fé por parte de quem se beneficiava delas. Não eram gestos mágicos cujos efeitos independiam da liberdade humana. Antes, fluíam do amor que se manifestava em forma de misericórdia. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta sexta-feira é de Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Observamos com espanto como havia um contraste entre a fé daquele paralítico e daquelas pessoas que o traziam e, ao mesmo tempo, a incredulidade dos mestres da lei. Essa oposição, São Marcos já assinala isso, começou com Satanás e seus demônios no capítulo 1, e agora já estamos no capítulo 2, se veste na pele humana, ou seja, começam pessoas, começar a provocar Jesus e se colocar contra ele. Os milagres, a gente precisa saber, são meios e não um fim último do ministério de Jesus.
Eles tinham um propósito: provar a identidade e a missão de Jesus e servir para abrir as portas dos corações para a mensagem da salvação. Esse era o objetivo dos milagres. Jesus começa no evangelho de hoje, assim que desce aquele homem pelo teto, perdoando os pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Antes de usar o corpo, a cura do corpo, Jesus cura a alma. E aqui uma mensagem já para nós. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque traz um fim eterno. Mais do que um milagre físico, precisamos do milagre espiritual, do perdão, de receber o perdão, de sentir-se perdoado e sermos capazes também de perdoar. Aquele paralítico não podia, por conta própria, ir até Jesus. Aqui tem também lição para nós. Então, foram pessoas de boa vontade que o levaram. E essas pessoas superaram todos os obstáculos a fim de fazer o paralítico chegar até Jesus. Eles compreenderam que se o paralítico fosse colocado diante de Jesus, seria curado e libertado. É preciso a gente fazer de tudo, superar tudo para chegar até Jesus, para levar as pessoas até Jesus, para irmos até Jesus. Porque só Ele, só diante dele, que nós poderemos ser curados e libertados. Em nossa oração, precisamos pedir ao Senhor a compreensão destes homens, a compreensão para ver os tantos pedidos de salvação, os tantos famintos de alimentos, os escravos que precisam ser libertados, uma sociedade mais digna, uma igreja mais misericórdia. Precisamos vencer todas as barreiras, tudo que nos impede chegar até Jesus, superar os obstáculos. Estes homens tiveram muitas dificuldades a superar. Imagina o peso do paralítico, eles tinham que carregá-lo. A multidão que não abria espaço, e aqui também um sinal, a multidão nem sempre está ao redor de Jesus, mas se compromete com o projeto de Jesus. Tem gente ali querendo de tudo. A falta de lugar, porque na porta não tinha nem jeito de ficar e nem de entrar. Tiveram que enfrentar, subir, desmontar o telhado, tiveram que descer o paralítico. Eram vários os obstáculos a serem superados, mas eles encontraram saídas, foram ousados e acreditaram. Nós também devemos ter perseverança na oração e na evangelização. Aliás, quero agradecer a você que recebe esta academia espiritual e compartilha com outras pessoas. Assim, também nós evangelizamos. Precisamos ter perseverança na oração e na evangelização. É preciso criatividade para achar soluções. Não dá para a gente ficar no sempre fizemos assim. Na igreja tem muito disso, né? Tem muitas coisas que às vezes pensamos em fazer, pensamos em melhorar, mas sempre tem aqueles, não, a gente sempre fez desse jeito, é sempre assim, é sempre desse modelo e não consegue ir para frente. É preciso criatividade para fazer as pessoas chegar até Jesus. Outro ponto nesse evangelho que não podemos nos esquecer é o ponto da fé. A fé é necessária para o milagre.
Ela levou o homem até Jesus e moveu o coração de Jesus. A fé daquele homem, a fé dos que levaram o moço paralítico até Jesus. A fé deu ao doente a certeza no poder de Jesus. Presta atenção no final. Jesus, discutindo lá por causa que tinha falado, eu te perdoo, o homem acreditou. E acreditou tanto que quando Jesus falou com ele, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa, ele não hesitou. Ele obedeceu prontamente a ordem de Jesus, se levantou e andou. Os amigos que levaram o paralítico não podiam fazer o milagre, mas podiam fazer de tudo para levar a Jesus. Nós não podemos fazer milagres, mas podemos levar as pessoas a Jesus. Podemos fazer muito para que as pessoas cheguem a Jesus. Ainda neste evangelho temos o tema da crítica. Porque você não pode perdoar os pecados, você está blasfemando. Os escribas, os mestres da lei, estão certos de um modo, mas estão errados também. Estão certos porque só Deus pode perdoar. Estão errados porque não reconheceram que Jesus é Deus. Eles entendiam também que só podia uma pessoa ser curada por Deus se tivesse recebido o perdão dos pecados. Por isso que Jesus dá um tapa na cara deles, bem dado assim, com palavras e com ações. Quando Jesus, então, depois de ter perdoado os pecados, cura o paralítico, está dizendo para eles, e aí? E agora? Não precisa mais de prova, né? Porque se o moço está curado, significa que ele foi perdoado. E se ele foi perdoado e foi curado e só Deus pode fazer isso, logo eu sou Deus. Ainda sobre este evangelho de hoje, há um outro assunto que aparece assim veladamente, mas eu gostaria que você pensasse, até pesquisasse, estudasse, se possível, que é o tema da maledicência, da calúnia, do juízo temerário de alguém. Esses homens fazem uma calúnia a respeito de Jesus, levantando falso que como é que ele pode fazer isso se ele não é Deus, se ele é um ser humano, falando que ele estava blasfemando. Então, o Catecismo da Igreja Católica tem uma parte que fala sobre as ofensas à verdade, que são a maledicência, a calúnia, o juízo temerário, a mentira e outros. Se você quiser, dá uma olhadinha no Catecismo, número 2475 até o 2479. Rezemos. Senhor Jesus, hoje nos apresentamos diante de Ti. Nos apresentamos com tantas pessoas, levando a Ti tantas e tantas pessoas que sabemos que precisam da Tua bênção, do Teu perdão e do Teu milagre. Ao mesmo tempo, Senhor, nos colocamos como aquele paralítico, porque também nós precisamos ser curados, ser perdoados e libertados. Ajuda-nos, Senhor. Dai-nos uma fé firme, uma fé forte, que escuta e obedece a Tua palavra. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.